Olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, seguindo sempre uma linha de raciocínio, de forma bem didática, o nosso estudo da legislação específica. Na aula de hoje, a Lei 11.091, dando continuidade, né, nessa parte 2. Vamos trabalhar agora com a parte aí de remuneração, gratificações, enquadramento e a parte final também da legislação. Então, o artigo 13 determina que a remuneração dos integrantes do plano de carreira vai ser composta aí do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento no nível de classificação. Esse nível de classificação já foi estudado na aula anterior, né, que pode ser do A até o E. Então, dependendo, o item A tem aliás, o nível de classificação A tem um padrão de vencimento, o B tem outro padrão de vencimento, e assim por diante. E o nível de capacitação também, que vai do 1 até o 4. Cada um tem um padrão de vencimento. Acrescido dos incentivos previstos nessa lei e demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Finalizamos a aula anterior trabalhando com incentivo à qualificação. E hoje vamos trabalhar com outras gratificações, com outras adicionais que podem ter aí, como ele fala. Então, a remuneração é composta pelo vencimento básico, acrescido dos incentivos e demais vantagens pecuniárias. Os integrantes do plano de carreira não farão jus à gratificação temporária e à gratificação específica de apoio técnico administrativo e técnico marítimo, o GEAT. Então, cuidado, que está dizendo que eles não vão, os integrantes do plano de carreira não fazem jus a essa gratificação temporária e nem a gratificação específica de apoio técnico administrativo e técnico marítimo às instituições federais de ensino. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos de técnicos administrativos, também não farão jus à vantagem pecuniária individual VPI. Então, cuidado com esse detalhe, que às vezes a banca vai criar pegadinha com isso aqui, com certeza. Gratificação temporária, gratificação específica de apoio técnico e a VPI, que é a vantagem pecuniária individual. Isso aqui não faz jus. Cuidado com esse detalhe. Essas três aí, elas não se enquadram nas gratificações dos servidores aí. Os vencimentos básicos do plano de carreira são estruturados na forma do anexo 1C dessa lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Então, lá vai ser estabelecido, nesse anexo, quais são os padrões de vencimento. É muita coisa lá estabelecido. Você passa lá, dá uma olhada nos anexos, que tem várias situações, então acho pouco provável cair alguma coisa. Pode cair? Pode, mas é pouco provável, que é muita coisa ali nos anexos e coisas mais técnicas. Nas questões, se você for observar aí, colocar nesse site de questões, você observa que as questões ficam realmente no texto da lei, não cobram anexo. Mas, como eu disse, não é bom você dar uma lida nele, você dar uma olhada, só mesmo curiosidade, eu sempre também estou trazendo aqui. Então, vamos lá. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput desse artigo, incidirão os reajustes, considerados título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, que também é bem óbvio, né? Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui. Sobre o capítulo da remuneração previsto na Lei Federal 11.091, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos na educação, nomes das instituições financeiras de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, assinale. A remuneração dos integrantes do plano de carreira vai ser composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nessa lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Corretíssimo. Primeiro item está ok. O item 2. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos de técnico administrativo de educação, não farão jus à vantagem pecuniária VPI. Tá certo. Às vezes você olha assim, eita, será que tá certo? Não fazem, mas tem que memorizar essas três aqui, ó. Gratificação temporária, a gratificação específica de apoio técnico administrativo, que é o GEAT, né? E a VPI, que é a vantagem pecuniária individual. Eles não farão jus. Foi justamente o que a questão cobrou aqui. Esses servidores não farão jus à vantagem pecuniária individual, correto. O item 3. Sobre os vencimentos básicos do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação,
e seguirão os reajustes considerados título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Correto, né? Acabamos de explicar aqui sobre esses vencimentos básicos, vamos incidir os reajustes aí, que é feito na revisão geral de remuneração. Portanto, o gabarito da questão é o item A, todos os itens estão corretos. Vamos trabalhar agora com uma coisinha, até passei ali, mas vou já voltar. Enquadramento. Tem um capítulo desse enquadramento. Você pode, o que é esse enquadramento? É isso daqui, ó. Algumas pessoas, por exemplo, existiu nível de apoio, nível intermediário, teve um concurso do IFP, 2017, se eu não me engano, que ainda era, se eu não me engano, ainda era assim, nível intermediário, nível de apoio, e eles mudaram, ó. Então aqui, era nível de apoio, por exemplo, auxiliar de cozinha, aí passou para nível de classificação B, né? A classificação não é de A a E. Auxiliar de limpeza também estava no nível de apoio, agora foi enquadrado, né, no nível de classificação A, auxiliar de limpeza. Então, esse enquadramento ele está se relacionando com isso. Eu peguei alguns cargos que antes eram classificados como apoio intermediário e fiz o enquadramento dele com a nova classificação, a classificação A, B, C, D ou E. Beleza? Então, é isso que ele fala. O interessante aqui é você se atentar para os prazos. Ele fala, o enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 dias após a publicação dessa lei, observando o posicionamento inicial no nível de capacitação 1, do nível de classificação que pertence ao cargo, e o tempo de efetivo exercício no Serviço Público Federal. Na hipótese de enquadramento resultar em vencimento base de valor menor ao somatório do vencimento base da gratificação temporária e gratificação específica, considerado no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar de caráter temporário. O que significa isso? Eu disse, aqui foi uma mudança que foi feita, né? Existia o auxiliar de cozinha, mas ele estava no nível de apoio. Auxiliar, ó, qual a diferença do auxiliar de cozinha para o auxiliar de limpeza? Se a gente for olhar assim na prática, muito pouca, né? E os dois estavam no nível de apoio antes. Então, basicamente, ganhava, vamos supor, o mesmo tanto. Só que aí, o auxiliar de cozinha passou para o B e o auxiliar de limpeza passou para a classificação A. Então, pode ser que o auxiliar de limpeza tenha perdido algum valor aí, né? Já que antes ele ganhava um pouquinho a mais, como ele ficou com A, o auxiliar de cozinha ficou com B, o auxiliar de cozinha está ganhando mais. Então, se nesse enquadramento aí, né, nessa nova classificação, ele passar a ganhar menos, né, porque agora ele não faz jus essas gratificações aí que foi falado, vai ser pago para ele uma diferença de forma complementar para que ele possa ali ficar ganhando o mesmo que ele ganhava antes, né? Cuidado que essa parcela complementar é de caráter temporário. Essa parcela complementar será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico e será absorvida por ocasião da reorganização, reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fim de aplicação à tabela aí constante no anexo 1B. Beleza. O enquadramento do servidor no nível de capacitação, correção às certificações que possua, será feito conforme regulamento específico. Então, você observa que aqui foi feito um enquadramento, né, que é como se fosse aproveitando, né, assim, eu tinha uma classificação antes, agora vou ter outra classificação. Então, se por exemplo, se mudar, passar agora de não mais de A até o E, mas de A até F, por exemplo, aí vai ter um novo enquadramento, né? Então, nesse caso aí, foi feita esse nível de classificação. Já o nível de capacitação, que é do 1 ao 4, isso vai ser feito em regulamento, é o que está sendo dito aqui, ó. O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente será feito conforme regulamento específico, bem como a adequação das certificações do plano de desenvolvimento dos integrantes do cargo de técnico administrativo em educação. Os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira no prazo de 90 dias da data de publicação dessa lei. Vocês lembram quando a gente estudou a outra lei? Que basicamente as duas são estudadas juntas, né? Que foi falado sobre essa redistribuição, né? Algumas pessoas do Cefet, de algumas outras instituições, foram redistribuídas para os institutos federais. Então, nesse caso, eles vão ser enquadrados aonde? Onde é que eu vou ficar?
o meu cargo, por exemplo, é de classificação A, E, D, C, eu tenho que saber. Então, eles vão ser enquadrados no prazo de 90 dias da publicação dessa lei. Já ele fala aqui o enquadramento dos cargos referidos no artigo 1º, porque aqui ele está falando de forma geral, né? O auxiliar de cozinha, o motorista. Já aqui, no artigo 1º, vocês lembram que a gente falou dos técnicos administrativos de educação, dos técnicos marítimos, né? Até eu falei marítimos. Nesse caso, o enquadramento deles é mediante opção irretratável, então fez já era, não pode mais mudar, respectivo titular, a ser formalizada no prazo de 60 dias a contar do início da vigência dessa lei. Então, eles vão fazer essa escolha deles, né, na questão do enquadramento, no prazo de 60 dias contados da lei. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento, comporá quadra em extinção, cujo caso será transformado em cargo equivalente do plano da carreira quando vagar. Foi dado o direito de opção, onde é que eles vão escolher o enquadramento deles. Se eles não fizerem, vai ser escolhido aí no cargo equivalente quando vagar. Tranquilo? Os cargos vagos dos grupos de técnico administrativo e técnico marítimo e técnico marítimo do plano 1 de classificação e atribuição ficam transformados em cargos equivalentes no plano de carreira de que trata essa lei. Esses cargos aí estavam vagos, né, não tinha ninguém ocupando, eles vão ser transformados em cargos equivalentes com esse novo enquadramento, com essa nova classificação. Os cargos vagos de nível superior, intermediário e auxiliar, não organizados em carreira, redistribuídos para instituições federais de ensino até a data da publicação dessa lei, serão também transformados em cargos equivalentes. Cuidado com esse artigo 18, porque ele fala que o Poder Executivo promoverá mediante decreto. Opa, aqui pode ser uma pegadinha de prova. Eles podem trocar decreto por resolução, por lei. Então, cuidado, é mediante decreto. Coloquei bem grande aí para destacar. A racionalização dos cargos integrantes do plano de carreira, observar os seguintes critérios e requisitos. Unificação em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade dos cargos de denominações distintas, oriundo de plano 1 de classificação e retribuição de cargos e empregos, do plano de classificação de cargos, e de planos correlatos, cujas atribuições, requisitos e qualificações, escolaridade, habilitação profissional e especialização exigidos para ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino. Então, tinha vários cargos ali, vamos supor, parecidos, vai unificar ali em uma mesma denominação. Tinha assistente administrativo e tinha um assistente em administração e tinha um técnico administrativo, por exemplo, né? Então, junta ali todos como assistente em administração, por exemplo. Transposição aos respectivos cargos de inclusão dos servidores em nova situação, obedecida à correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo que foi enquadrado. Posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados a nível de classificação, nível de capacitação e padrão de vencimento básico do cargo de destino, observar os critérios de enquadramento estabelecidos por essa lei. Beleza. Será instituída em cada instituição federal de ensino uma comissão de enquadramento, responsável pela aplicação do disposto nesse capítulo. E o resultado será objeto de homologação por quem? Pelo colegiado superior da instituição federal. Então, quem vai homologar é o colegiado superior. A comissão de enquadramento será composta paritariamente por servidores integrantes do plano de carreira, mediante indicação dos seus pares e por representantes da administração superior da instituição federal de ensino. Então, cuidado. Quem é que vai fazer parte dessa comissão de enquadramento? Para saber onde é que vai ser enquadrado, como foi escolhido aqui, ó. O auxiliar de cozinha foi enquadrado na classificação B, já o auxiliar de limpeza foi na A. E tem vários outros cargos aí nesse anexo. Então, isso aí foi feito pela comissão de enquadramento, que ela foi composta aí por servidores integrantes do plano de carreira, também por representantes da administração superior da instituição. Para efeitos de subsidiar a elaboração do regulamento, a comissão de enquadramento relacionará no prazo de 180 dias a contar de sua instalação os servidores habilitados a perceber o incentivo à qualificação e a ser enquadrado no nível de capacitação. Aqui é o seguinte, vai ser feito um regulamento para detalhar tudo isso daí, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ah, já passou, mas eu já falei sobre ele. E a comissão de enquadramento, ela tem 180 dias a contar da sua instalação para dizer quem é que vai receber o incentivo à qualificação,
a ser enquadrada em qual nível de capacitação, detalhar, né, essas informações. O artigo 21 ele é muito importante. O servidor terá até 30 dias, a partir da data de publicação dos atos de enquadramento, para interpor recurso na comissão de enquadramento, que decidirá no prazo de 60 dias. Então, vocês estão observando que isso aqui já aconteceu, né? Esses prazos aqui, ele fala, foi falado aqui, 90 dias da publicação dessa lei, 60 dias da publicação da lei. Então, isso já aconteceu. Isso não é prazo que está acontecendo agora. Só que a banca pode cobrar, né? Dizer, quando a lei foi publicada, os servidores redistribuídos foram enquadrados no prazo de 60 dias, 50, então a banca pode mudar. Muitas vezes não cobra, porque é uma coisa que já passou, né? Que já aconteceu. Mas esse artigo 21, ele é bem interessante. Por quê? Porque foi feito um enquadramento, né? Foi feito lá a mudança de classificação daquele cargo. O servidor, ele tem até 30 dias, teve, né? A partir da data de publicação dos atos de enquadramento, para entrar com recurso, para dizer, não, o meu cargo não é A, não, o meu cargo é B, o meu cargo é C, o meu cargo é D, o meu cargo é E. Então, 30 dias para entrar com esse recurso. E o recurso deve ser decidido no prazo de 60 dias. Se o recurso for indeferido, indeferido o recurso pela comissão de enquadramento, o servidor poderá recorrer ao colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino. Então, foi feito aqui o enquadramento. O cargo antes era de apoio, agora passou para CA, classificação A. O servidor, não, está errado, o meu cargo tem que ser B. Ele entra com recurso. O recurso ele tem que entrar no prazo de 30 dias. O recurso vai ser decidido no prazo de 60 dias. E aí pode ser deferido ou pode ser indeferido. Se for indeferido, se ele perder, aí ele vai ainda recorrer para o colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculado ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo-lhe em especial propor normas regulamentadoras dessa lei relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho, acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira, avaliar anualmente, cuidado com isso, as propostas de lotação das instituições federais de ensino, examinar os casos omissos referente ao plano de carreira e encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. Essa Comissão Nacional de Supervisão, ela vai ser composta paritariamente por representantes do Ministério da Educação, dirigentes dos Institutos Federais de Ensino e das entidades representativas das categorias. Como assim, professor? Vamos pegar aqui, por exemplo, enfermeiro. Aí a Comissão Nacional de Supervisão vai ser composta, né, por representantes do Ministério da Educação, dirigentes e pelo COREN, se não me engano, né? Conselho Regional de Enfermagem. Pronto, que é as entidades representativas da categoria. Sou um contador, por exemplo, MEC, os dirigentes do Instituto Federal e o CRC, Conselho Regional ou Conselho Federal de Contabilidade e assim por diante, né? Aqui também é o Conselho Federal, pronto. A forma de designação, a duração do mandato e os critérios e procedimentos de trabalho da Comissão Nacional de Supervisão serão estabelecidos em regulamento. Cada instituição federal deverá ter o quê? Uma comissão interna de supervisão do plano de carreira, composta por servidores integrantes do plano de carreira com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar sua implementação na respectiva instituição de ensino e propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para seu aprimoramento. Cuidado para não confundir. Cada instituição federal vai ter uma comissão interna de supervisão, que vai ser composta aí por servidores integrantes do plano de carreira. Eles visualizando alguma coisa errada, né, alguma coisa que precisa ser melhorada, precisa ser aprimorada, eles vão mandar para a Comissão Nacional para verificar isso, né? Porque essa Comissão Nacional de Supervisão, a finalidade é acompanhar, assessorar, avaliar a implementação do plano de carreira, saber se realmente a pessoa está fazendo o que é a atribuição dela, né? Se não está fugindo das atribuições,
como é que está a progressão na carreira. Então, a comissão interna em cada instituto manda para a comissão nacional, e a comissão nacional vai ser composta por representantes do Ministério da Educação, dirigentes do Instituto Federal e entidades representativas da categoria. O artigo 23 ainda coloca, aplicam-se os efeitos dessa lei, já estamos finalizando aqui a lei já, aos servidores aposentados e pensionistas, e aos titulares de empregos técnicos administrativos e técnicos marítimos integrantes do quadro de instituições federais de ensino, vinculados ao Ministério da Educação, em relação às diretrizes de gestão dos cargos de capacitação e aos efeitos financeiros da inclusão e desenvolvimento na matriz hierárquica da percepção do ensino, a qualificação, vedada a alteração de regime jurídico em decorrência do disposto dessa lei. Então, muitas vezes a banca pode dizer assim, não se aplica os efeitos dessa lei aos aposentados e pensionistas. Aplica sim. Beleza. O plano de desenvolvimento institucional de cada Instituto Federal de Ensino contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, observado os princípios e diretrizes do artigo 3º. Já foi estudado esses princípios aqui e diretrizes. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter o dimensionamento das necessidades institucionais com definição de modelos de alocação de vagas que contempla a diversidade da instituição, programa de capacitação e aperfeiçoamento e programa de avaliação de desempenho. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento no prazo de 100 dias a contar da publicação dessa lei. Então, é uma coisa que já